Shalom, o seu coração, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse nosso canal do Facebook, onde nos permite aí falarmos, transmitirmos hoje a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 16. Queria que você pudesse achegar conosco aí e vamos falando um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, não é verdade? Queria que você pudesse chamar mais alguém, compartilha no seu Facebook já cedo, para que outras pessoas sejam abençoadas, não é verdade? E assim nós vamos fazendo o Evangelho do Senhor acontecer. Glórias a Deus por isso. Minha mãe, bom dia, Dona Noêmia, seu Marinho. Minha mãe, quando vocês forem para Ibaiti, é só dar um toque, passar lá, tomar um café e comer um bolo da Dona Noêmia. Você vai ver que coisa gostosa. Raquel, bom dia, Fabrício, Márcia. Uma boa chácara para descanso também, a chácara do Fabrício, viu? E a Márcia. Se for para lá, você nunca mais vai querer sair de lá. Tuane, bom dia, Tuane, Carlópolis na área, hein? Sejam todos bem-vindos de Carlópolis. Cidade maravilhosa, cidade linda, turística, a maior represa que nós temos aqui na região. Então você não pode deixar de conhecer Carlópolis. Eita, Alexandro, Aline, sejam bem-vindos, bem-vindos, bom dia a todos aí. Muito bem, queridos, eu estou aqui fazendo propaganda da sua casa, não é? Mas o dia que você estiver por aqui também vai tomar um café em casa. Bom dia, Ana Paula Corsini, família Corsini, Marquinhos Corsini. Quero mandar um abraço para todo mundo, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Muito bem, queridos, a nossa chamada é sempre para que você esteja conosco e nós venhamos aqui falar a respeito da palavra de Deus. Nós temos aí nos proposto a falar sobre um capítulo por dia. Já estudamos Tiago, já estudamos as cartas de Pedro, de João, Judas, já estudamos boa parte do Apocalipse e essa semana estamos quase terminando o livro de Apocalipse, não é? Hoje é o capítulo 16 e olha, irmãos, tem tanto assunto aqui que eu queria correr com você hoje. Eu queria que você compartilhasse, chamasse outras pessoas, porque tem tanta coisa boa aqui no capítulo 16 que se eu segurar um pouco aqui eu não consigo falar. Então assim, é melhor nós caminharmos juntos e rápido aí. Bom dia, Rosângela, bom dia, Diogo, e a todos os nossos queridos e amados irmãos. Pregador Maicon Ribeiro, seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor Júnior, ele está dizendo. Sejam todos bem-vindos. O vendedor mais bonito da Estimpel, não é verdade, Maicon? Concorda comigo ou não? Se você discordar, coloca aí que discorda, mas... Queridos, eu queria que você, nesse momento, abrisse sua Bíblia em Apocalipse. Lembre-se, o livro de Apocalipse é um livro que nós estamos falando que há muita tipologia. Tem pessoas que levam o que é literal ao que não é literal. Levam, às vezes, o que é simplesmente simbólico ao literal. Então, assim, uma coisa é necessário você entender. O Senhor vai revelar a João sobre muita simbologia, o Apocalipse, mas está sendo montado um quadro que nós dizemos, e o quadro que está sendo montado no livro de Apocalipse é exatamente o quadro do fim, como as coisas vão terminar. Uma moça chegou e falou: pastor, o que é isso? Fica pregando Apocalipse? Irmãos, eu estou pregando a Bíblia. Tem gente que é assim, eles creem na parte que lhes interessa. Você está entendendo? Tem gente que crê assim na parte que é prosperidade, porque ele gosta de prosperidade. O resto, se pudesse, ele rasgava. Mas assim, deixa eu dizer para você, a Bíblia é como uma coxa de retalho, ela vai, sabe, se preenchendo. A Bíblia, ela se completa uma na outra. Você lê um versículo de Apocalipse, há uma comparação em outros textos. Então, assim, o livro de Apocalipse, ele não é, sabe, isolado da Bíblia. Assim como também o Antigo Testamento, como tem gente que fala assim: eu creio no Novo Testamento. Horas,
E você não vai crer, sabe, em toda a genealogia de onde provém o nosso mestre, que é Jesus. Você vai rasgar toda a antiga lei, onde está ali toda a família de Jesus. Então, assim, o Antigo Testamento não é isolado do Novo Testamento. Ele só foi antes de Jesus e o Novo Testamento após Jesus. Mas toda a Bíblia é divinamente inspirada. Pegou? Então o Apocalipse tem que ser estudado, sim. Fala sobre tipologia, há uma simbologia, o quadro está sendo pintado. Qual é esse quadro? Do fim. O quadro do fim. Pastor, que fim? Tem um fim? Lógico que tem um fim. A humanidade tem um fim. O Senhor trará o fim a toda a humanidade na terra, a humanidade, sabe, proveniente do pecado. Porque assim como a Bíblia diz lá no Gênesis 3,15, Gênesis 3,15, acorda, irmão, a palavra do Senhor diz assim, de que o Senhor permitiria de que da semente da mulher viria nascer um, e este que nascer da semente da mulher, certamente o escolhido, este esmagaria a cabeça de Satanás. Então a Bíblia já estava dizendo de que o fim de Satanás estava próximo. Então desde Gênesis capítulo 3, Satanás já sabe, poxa, fui destruído, acabou. E assim, por que hoje as coisas estão mais bárbaras? Bom dia, Dercy, Eva, Tiãozinho, toda a galera aí, chega mesmo e compartilha aí, não custa nada não, viu, irmão? Deixa eu te dar um segundo aqui para você molhar a boca aí com um cafezinho e botar o dedo aí e compartilhar, beleza? Compartilhe no teu Facebook para outras pessoas serem abençoadas. Irmã Tereza, nosso irmão João, sejam bem-vindos. Deixa eu dizer, quando você olha para todo esse cenário, você sabe que Satanás será destruído e toda a raça humana que pecou e não se arrependeu, não se arrependeu. Pastor, Deus, por que Deus é tão mau? Deus não é mau. Tanto que ele é bom que ele, depois da Eva e o Adão cair, ele já propôs a redenção. Ele já propôs que se o homem se arrepender e se voltar para Deus, ele teria perdão. Então, assim, Deus não é ruim, Deus não é mau. O diabo tenta pintar a figura de Deus sendo mau. Sabe, hoje quando você vê os meninos, as meninas gostando de filmes do tipo Lúcifer, de filmes do tipo assim, terror, filmes macabros, aonde muitas das vezes o vilão sai bem. Você viu que agora os filmes está sendo assim, geralmente o bem vence o mal. E isso foi em todos os filmes que a gente já assistiu até hoje. Mas o que acontece? Hoje em dia os filmes estão assim, às vezes o vilão se sai por cima, tá entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa para você, é necessário eu entender que Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Já diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amável, Deus é extraordinário, mas Deus é justo, Deus é justo. Quando você vê, domingo mesmo nós falamos a respeito disso, ontem de manhã eu falei com relação à injustiça. Irmão, quanta injustiça você vê, quanta presepada, sabe, que você vê, às vezes tanta coisa que você tá vendo aí, sabe, um é preso porque tem tantas provas que o incrimina, de repente vem lá um advogado, vem lá um juiz e tira todas as provas dele, aí você fica assim, puxa vida, mas quanta injustiça, esse mundo é injusto, esse mundo é injusto, esse mundo é terrivelmente injusto, mas Deus, o nosso Senhor, Ele é perfeitamente justo. Por isso aqueles que levam Deus pela brincadeira, por isso aqueles que levam Deus como se Deus, sabe, fosse um Senhor que perdeu o controle das coisas, levam Deus como se Deus não tivesse mais o controle de nada. Escute, Deus, Ele é perfeito, Ele é justo, e Ele hoje trabalha sobre as nossas vidas como um advogado. Tem uma canção que fala sobre o advogado, o nosso Senhor. Então hoje Ele é o advogado das nossas almas. Mas no dia
no dia que procede o arrebatamento, após a igreja ser arrebatada, Deus virá sobre a terra, o Senhor Jesus virá sobre a terra em uma função de juiz. Ele trará juízo sobre a terra. E é sobre isso que nós queremos falar. Vamos então para Apocalipse. Você já entendeu a tipologia? Já entendeu que o quadro do fim está sendo pintado? Então assim, acompanhe comigo alguns trechos. Olha aí, o versículo de número 1 de Apocalipse diz assim: e eu ouvi uma grande voz a sair do templo, dizendo aos 7 anjos: ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre toda a terra. Ontem eu expliquei para você que nós estávamos falando do capítulo 12, 13 até 14, estávamos falando a respeito de trombetas. Trombetas fala com relação a advertência, o Senhor advertindo, o Senhor trazendo as pessoas ao arrependimento. O que estamos vivendo hoje é o princípio do tocar das trombetas, ou seja, é um tempo em que as trombetas estão tocando. Qual? Uma delas é o Covid. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. É um tipo de punição pelo pecado, é um tipo de peso sobre a humanidade, o Covid, tantas pragas que vêm. Então tudo isso é um peso sobre a humanidade, mas vem com um propósito de alertar, vem com um propósito de expressar a misericórdia do Senhor. Agora veja bem, as trombetas anunciam de que haverá juízo. Então no período das trombetas existe arrependimento, as pessoas se voltam para Deus. Agora o que nós estamos falando ontem e hoje, capítulo 15 e capítulo 16, vai falar das taças. E as taças são como vasos em que são depositadas durante toda a esfera do homem na terra, são depositadas ali a ira de Deus. Porque a ira de Deus não é contra você, a ira de Deus é contra o pecado. Deus não tem problema contra você, Deus tem problema contra o pecado. Deus não tem negócios com o pecado. E todo aquele que automaticamente aceita o pecado se torna inimigo de Deus, e Deus vai destruir o pecado e aqueles que se tornaram inimigos de Deus. Então é por isso que você não pode aceitar o pecado. Então entenda comigo, período das taças, Deus derramará essas taças, derramará da sua ira sobre todo o pecado e sobre todos aqueles que aceitaram e não limparam as suas vestes do sangue do Cordeiro. Beleza? Entendeu isso? Então compartilha aí o vídeo, meu amado e querido irmão. E aqui nós temos que então começar o capítulo de número 1. No capítulo 15 você vê que João ele teve uma visão da igreja sobre um mar de vidro, uma coisa linda. Sabe, ele começa dizendo isso. Já no capítulo 16, ele já começa dizendo assim, de que uma voz sai do templo dizendo aos 7 anjos, ide, já começa com juízo. No capítulo 16 já começa, ide, está falando aqui aos anjos, e a voz de trovão dizia aos anjos, ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre toda a terra. Aqui vai começar então o derramar da ira de Deus sobre a terra, sobre todos aqueles que pecaram, não se arrependeram, não se voltaram ao Senhor. Muito bem, o versículo de número 2 vai falar sobre a primeira praga. Foi a primeira praga derramada, é a praga sobre a terra. Primeira praga derramada sobre toda a terra. Olha aí o versículo de número 2. E foi o primeiro anjo que derramou a taça da ira do Senhor. E derramou a taça sobre a terra, e recaiu uma ferida, ou uma fétida e dolorosa ferida sobre todos os homens que tinham a marca da besta, sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Quer dizer, a primeira praga, você não lembra lá do Egito? Você lembra daquelas pragas que o Senhor permitiu para que Faraó então fosse punido?
Então aqui a história se repete. Aquilo era uma tipologia do que de verdade vai acontecer. Aqui abra aspas no entendimento seu. O entendimento é assim: Deus sempre vai advertir o que vai acontecer. Deus nunca vai fazer algo que alguém falou assim: como que isso aconteceu? Ninguém falou que isso ia acontecer, ninguém pode dizer isso, sabia? A respeito de Deus, porque tudo que Deus já fez, ou Deus vai fazer, Ele antes revela. Existe um texto da palavra do Senhor que Deus diz assim, de que não há nada que aconteça na casa do Senhor que antes o Senhor não venha revelar aos seus servos, aos profetas, aos anjos da igreja. Então assim, o que Deus vai fazer daqui a pouco, que Deus vai fazer no final do mundo agora, vai ser o derramar da sua ira sobre a terra, e ninguém pode dizer: eu não sabia. Pastor, isso demora? Eu acredito que não, porque isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E daí, pastor? E daí que o arrebatamento da igreja, nós cremos que ele é iminente, ele é, próximo. Os sinais estão demonstrando de que está próximo. Pastor, próximo, quantos anos e dias? Ninguém sabe. Eu não posso falar com relação a dias e anos, isso não me cabe. Só cabe dizer assim, irmãos, está próximo, próximo, muito próximo. E quando fala próximo, tem gente que fala assim: eu vou curtir a vida mais um pouquinho, eu vou levar a vida desse jeito. Irmão, se arrependa na sua vida emocional, volte-se para o Senhor, cuida do teu coração. O coração é enganoso, o coração é perigoso. Cuida da sua vida espiritual, se volte ao Senhor, volte a orar, volte a ler a palavra do Senhor, consagre a tua vida financeira. Tem gente que fala: eu estou quebrantado, eu estou me voltando para o Senhor, mas nem a sua vida financeira você consagra ao Senhor, nem o seu dízimo você devolve, sua oferta. Consagra a tua vida ao Senhor, teus dias, tua vida financeira, tua família, consagra, reúne a tua família, começa a orar pela tua família. Precisamos nos voltar ao Senhor inteiramente. Pastor, mas eu tenho que fazer isso, tenho que terminar a casa, tenho que construir aquilo, tenho que comprar um carro, tenho que comprar uma moto. Irmãos, você tem que voltar para o Senhor. O resto o Senhor vai acrescentar na sua vida, mas nós temos que entender que esse é o tempo de nos voltarmos ao Senhor. Amém? A segunda praga está no versículo 3. Segunda praga diz assim: de que o anjo derramou a sua taça sobre o mar. A segunda taça é derramada sobre todo o mar. A Bíblia vai falar que nessa parte, o mar vai perder toda a alma vivente dele, ou seja, toda a alma vivente, todas as embarcações vão naufragar, haverá um grande desastre no mar. Terceira praga está no versículos 4 a 7, vai falar dos rios. Haverá uma praga, uma taça, da ira do Senhor, que vai ser derramado sobre todos os rios, e os rios se tornarão como em sangue. Os rios não darão mais os seus peixes, os rios não serão mais tão bonitos como hoje, e se lembrará, quando você olhar para o rio, se lembrará, do sangue dos profetas, do sangue dos justos. O Senhor trará juízo sobre o sangue de todo inocente que foi derramado sobre esta terra. Uau! Olha isso para você ver. As águas se converterão como sangue. Para quê? Para que as pessoas se lembrem de todo justo que foi, ceifado sobre esta terra. Todo justo que morreu inocentemente sobre esta terra, Deus trará juízo sobre esta terra e fará ser lembrado o nome de todo justo que já andou sobre esta terra. Olha aí, a quarta praga. Eu queria que você fosse se atentando para isso, porque à medida que as pragas vão aumentando, aqui você já não vê mais salvação. Pastor, e aí, se eu tiver na terceira praga, você já vai ser queimado pela ira de Deus. Pastor, então quer dizer, no período das taças, não há arrependimento. Pastor, então a salvação é antes do derramar da ira do Senhor. O derramar da ira do Senhor, o juízo do Senhor vem para trazer um cabo a toda a humanidade na face da terra. Então, você precisa se arrepender hoje, se voltar para o Senhor hoje. Mas no período das taças, que isso pode acontecer muito rápido depois do arrebatamento. Se o arrebatamento for hoje, isso pode acontecer dentro de 4, 5 anos. Se o arrebatamento for hoje,
Entendo o que eu estou dizendo, não estou dizendo que vai ser hoje. Eu não tenho a pretensão de fazer isso. Mas se o arrebatamento for hoje, isso vai acontecer no final da grande tribulação. Grande tribulação são 7 anos. E isso pode acontecer num período de 5 a 7 anos no máximo. Entendeu? Ai, 7 anos, irmão, o que você consegue fazer com 7 anos? Talvez alguns não conseguem nem casar. Talvez são adolescentes, nem vai chegar o tempo de casar. Então, que eles analisam, o tempo está próximo. Está próximo. Se cremos num arrebatamento iminente, essa derramar da ira do Senhor, essas taças se virá sobre a humanidade, e isso está próximo. Olha aí para você ver, a 4ª praga, está no versículo 8. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para dar-lhe glória ao Senhor. Mesmo assim não se arrependeram. Sabe o que eu estou querendo dizer? No período do juízo, no período em que será derramado a ira do Senhor sobre a terra, não tem arrependimento. O que você quer dizer, pastor? Se não tem arrependimento, não tem salvação. Está entendendo? Vai ser só morte mesmo. Vai ser só pessoa sendo jogada no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás. Então, queridos, esse período de arrependimento é agora. Temos que nos arrepender. O que é arrependimento? É nós mudarmos o nosso comportamento, é nós nos voltarmos para Deus, é nós deixarmos os ídolos, é nós deixarmos os deuses, que é o dinheiro, é a casa, é o carro, é o trabalho. Às vezes tem gente que o Deus dele é o trabalho, só trabalho, trabalho, trabalho. É a escola, só escola, escola, escola. É a família, só família, família, família. Irmão, não estou dizendo que isso é errado, não disse isso, mas eu estou dizendo que tudo que você coloca, sabe, antes do Senhor, pode se tornar um Deus na sua vida. Pegou? Então aí, arrependimento é hoje. No período do juízo não haverá arrependimento. E você já entendeu que isso é no final da grande tribulação. Se o arrebatamento, nós somos pré-tribulacionista, nós somos dispensacionalistas. O que é um dispensacionalista? Nós cremos que quando começar a grande tribulação, o princípio das dores é quando o Senhor vai arrebatar a igreja. E aí vai acontecer 7 anos aqui na terra, haverá aqui na terra 7 anos, e lá no céu nós estaremos com o Senhor para o tribunal Bema e para o casamento da igreja com o noivo, que é Jesus Cristo. E aí nós descemos aqui, nós descemos no final da grande tribulação. Aqui eu desço junto com o meu Senhor, você também desce. Só que aqui não somos mais a igreja, aqui já somos os santos. A Bíblia vai nos chamar de santos do Senhor. Jesus Cristo desce para a segunda volta, e ele desce junto com os santos. Aqui, nesse inteirinho, pastor Dia e hora aqui, simplesmente leva ao entendimento teu, que no final da grande tribulação, vai acontecer o Amargedon, vai acontecer o grande conflito, onde o Senhor vai destruir, sabe, a besta, o falso profeta, sabe, o Satanás vai colocar eles no lago de fogo e enxofre. Então isso você tem que entender. Então, pastor, isso está longe? Provável que não. Se o arrebatamento pode acontecer hoje, isso é daqui 7 anos no máximo. Está entendendo? Olha, venha para cá, nós estamos na 5ª praga. 5ª praga no versículo 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Aqui já começa, lembra que eu te falei essa semana que seria destruído? Olha aqui para você ver, a 5ª praga, o anjo derruba a ira do Senhor, a taça com a ira do Senhor, sobre a cabeça de quem? De quem? De quem? De quem? Presta atenção comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, versículo de número 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O seu reino era cheio de trevas,
E eles mordiam suas línguas por causa da dor e blasfemaram, ou seja, todos que aderiram o selo da besta, o sinal da besta, todos esses, olha o que aconteceu com eles. Eles vão começar a morder as suas próprias línguas por causa da tamanha dor desta ira ou desta praga que virá sobre a terra. E eles blasfemaram contra Deus do céu por causa das suas dores, das suas feridas, mas eles não puderam se arrepender. Uau! Olha isso para você ver. Pastor, por que você está pregando Apocalipse? Só estou lendo. Você acredita na Bíblia? Isso é Bíblia, vai acontecer. Se você não acredita no Apocalipse, também não acredita no resto, porque tudo é Bíblia. Gênesis e Apocalipse, tudo é Bíblia. Pegou? Então, irmãos, a besta, ela será destruída, e juntamente com a besta, todos aqueles que aderiram. Detalhe, é muito importante você entender isso. Não haverá arrependimento, salvação nesse finalzinho aqui, porque a ira do Senhor destruirá a todos. Sabe, lá na Geórgia existem uns grandes monumentos, umas pedras gigantes, e falam, sabe, de uma nova ordem, de um tempo em que a terra será dizimada quase que a nada. Só para você entender o número, nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Nós somos 7 bilhões e meio, mais ou menos, de pessoas. As pedras da Geórgia fala lá que existe uma nova ordem, e aí a nova ordem, sabe, os Illuminatis, os grandes homens, eles pensam que eles que coordenam as coisas. Na realidade, eles só estão colocando aí ponto, sabe, eles só estão formando aquilo que a Bíblia já diz que vai acontecer. Então, assim, tem gente que fala assim: Deus perdeu o controle. Deus não perdeu nada. Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem o controle de tudo, até sobre os Illuminatis, até sobre a nova ordem do mundo, sabe? Até sobre a ONU, aonde eles estão traçando metas para dizimação, porque eles creem, sabe, que para o mundo ser igualitário, precisa ter só 500 milhões de pessoas vivendo no mundo. Então vai ter sim. Eu vou dizer para você, tudo isso que está escrito nas pedras da Geórgia, pesquisa aí no YouTube, você vai ver sobre isso, sobre nova ordem mundial, você vai ver, sabe, que isso que está escrito lá, que haverá um grande genocídio no mundo e milhares de pessoas vão morrer. Para você entender, isso vai acontecer. Agora, queridos, isso vai acontecer, e principalmente vão morrer aqueles que têm o selo da besta, aqueles que não fizeram parte da salvação. Você precisa se voltar para o Senhor hoje, amém? Hoje. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso que eu estou dizendo. Sabe, no sexto selo, está no versículo 12, uau, está terminando o tempo aqui. O sexto selo: o anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, e a água ali secou, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E vi 3 espíritos imundos semelhantes às rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Olha aqui para você ver que interessante, porque eles são espíritos de demônios operando milagres. Tem gente que, uau, eu quero milagre. Cuidado com milagres, porque o maior milagre é a tua salvação. O maior milagre é você permanecer com a tua salvação e não perder a sua salvação. E esse é o milagre. Pastor, você não crê em milagre? Creio, mas milagre vindo do altar do Senhor, porque o diabo também pode fazer milagre. Está dizendo aqui, ó, espíritos imundos provocavam milagres, mas esses da sua boca vai sair nesse dia em que a ira do Senhor, sabe, vir sobre eles, vai sair como rãs. E esses milagres como rãs, que vão sair em grande quantidade da boca deles, sabe, do dragão, vai sair do falso profeta e vai sair também da besta. Essas rãs vão trazer uma praga sobre a terra, sobre todos aqueles. E, queridos, nesse período em que os rios vão se secar, o Eufrates, ele faz divisão ali, ou ele faz divisa com Israel. Então ali no inteirinho de Israel haverá um grande conflito no final, chamado, está aí no versículo 16. No versículo 16 diz assim: por que vai se reunir aí? No versículo 16 diz assim: e eles os reuniu em um lugar
que na língua hebraica se chama Amargedon. Lá nesse rio Eufrates, lá na divisa com Jerusalém, haverá um grande conflito no final, chamado Amargedon, aonde serão destruídos ali o falso, está tudo na Bíblia, irmãos. Tem gente que não entende a Bíblia, tem gente que não entende os filmes que estão acontecendo agora. Queridos, antes eu assistia os filmes, sabe, dormindo. Hoje eu assisto os filmes entendendo que tudo aquilo que vai acontecer já está, sabe, em Hollywood. Tudo aquilo que são fabricados os filmes, ali existe o olho que tudo vê, sabe aquele olho que tudo vê? Ali existe inevitavelmente a manipulação, sabe, do espírito do anticristo, anunciando o que há de acontecer. Ninguém vai dizer no último dia, sabe, eu não sabia. Sabe sim. Você sabe sobre toda a manifestação de demônios, você sabe sobre todas as destruições, eles virão sobre a terra, vai haver grandes pragas sobre a terra, grandes conflitos sobre a terra, meteoros caindo sobre a terra, sabe, haverá sinais do céu, haverá sinais do mar na terra. Tudo isso, tanto é predito pela Bíblia como nos filmes. Se você olhar, você vai ver. Ontem eu assisti um filme com a Daça, e eu dizia, Daça, olha aí o olho que tudo vê. O olho que tudo vê sabe, simplesmente o olho de Lúcifer, de Satanás, e está na maior parte dos filmes. Então, querido, se você não crê na pregação na igreja, você vai ter que uma hora dizer, eu já vi isso. Aonde você viu? Nos filmes, nos seriados, nas séries, está tudo aí. Amém? Queridos, olha aí, nesse Amargedon, de todas as muitas vidas que não morreram até ali, no Amargedon diz que pelo menos um terço de 3 partes da terra, só vai ficar 2 partes. Vão morrer tudo nesse conflito do Amargedon. Queridos, eu encerro aqui no versículo 17, diz, e o 7º anjo derramou a sua taça sobre o ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo, está feito, está consumado, acabou, está feito. Foi destruído a besta, o anticristo, falso para o dragão, foi inaugurado o lago de fogo e enxofre, foi mandado lá para dentro, tanto esses 3, como todos aqueles que não se arrependeram. Agora não espera o arrebatamento da igreja para você se arrepender, você tem que se arrepender hoje, porque o dia do Senhor está chegando. Eu termino aqui essa palavra de hoje. Aí você fala, pastor, tanta coisa, está no livro. Lê o capítulo 16, você vai ver que tudo que eu falei está ali, tá bom? Nós amanhã vamos estudar o capítulo de número 17, esse capítulo é forte, hein? Amanhã, capítulo 17, e é forte o capítulo 17, eu queria que você apertasse o cinto comigo, a turbulência vai ser grande daqui para frente, é como você quando sobe no avião, sabe, a aeromoça passa dizendo, bota cinto, até ela senta e coloca o cinto. Por quê? Porque haverá turbulências, o avião pode passar por turbulência, e queridos, aqui, se o cinto não estiver preso, aquele que realmente é do Senhor se volta ao Senhor, aquele que não é do Senhor, esse misericórdia. Mas eu quero que você entenda, ainda há tempo de arrependimento. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Deus tem para ti, sabe, o dia do arrependimento. Tem até uma canção aí, vamos orar? Pai, eu quero abençoar a vida de todos os meus irmãos, amigos do Facebook, amigos da igreja, família, congregação, Senhor Deus da fé. Nós somos aqui a comunidade da fé de Jesus Cristo e queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, profetizar. Aonde alcança, Senhor Deus, esse vídeo, aonde chegar esta palavra, que chegue também vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Nós vimos ali, Senhor, que as 7 taças serão derramadas sobre o caminho. E que caminho? O caminho da perdição, o caminho do juízo. E nesse tempo já não haverá mais arrependimento. Mas hoje, ainda hoje, há tempo que o Senhor alcance os corações das vidas, dos desviados, daqueles que endureceram os seus corações, que haja, Senhor Deus, um quebrantamento no coração deles, e que se voltem para a oração, se voltem para a Bíblia, se voltem para o culto, se voltem para a igreja, se voltem para a comunhão entre os irmãos, e que haja salvação na vida deles, em o nome de Jesus.
Eu abençoo a todos os meus amados e queridos irmãos, que a bênção do Senhor, que a cura, que a vitória, que não pegue nenhum Covid, nenhuma praga sobre as nossas vidas, que haja prosperidade, que o Senhor abra portas, que sejamos abençoados e fortemente abençoados pelo Senhor, para propagarmos o Evangelho do Senhor, propagarmos o arrependimento e propagarmos o testemunho, ó Deus, da sã doutrina, da Bíblia Sagrada, ó Deus, nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude e que a graça bendita do Senhor seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém? Se você ainda não compartilhou, querido, antes de desligar, compartilha, tá bom? Se você é da nossa igreja, se você quer abençoar essa obra, a Igreja Metodista Wesleyana, então traga o seu dízimo todo dia das 18 às 19, passa aqui, deixa o teu dízimo, deixa a tua oferta. A igreja não está fechada, eu tenho falado isso, irmãos, a igreja não está fechada, foi suspendido, não é uma parcela, estamos fazendo cultos percentuais, mas a igreja não está fechada. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, consagre, irmãos. Quando você entrega o teu dízimo, se abençoa todo o demais. Não é tempo de brincarmos com finanças, não é tempo de fazermos qualquer coisa com o dinheiro, não, é tempo de nós consagrarmos o nosso dinheiro, porque se nós não fizermos isso, está anunciado aí uma grande crise financeira, mas Deus, como sempre, cuida dos seus. Que você seja abençoado na vida financeira, espiritual e familiar. A bênção do Senhor seja sobre você. Deus te abençoe.